Muito bem. Dando continuidade, um grande ajudador nesse processo é o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus é o selo que nós recebemos na nossa salvação. E ele é parte importantíssima do processo de santificação, do processo de crescimento espiritual, de amadurecimento em Cristo Jesus, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está escrito em João 14, 26. Né? Então você veja só que havia uma promessa do Pai. E Jesus menciona isso, né? Antes de ele ser crucificado e ressuscitar e voltar, ele fala sobre esse tema. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só, isso está em Lucas 24, 49. Então, essa foi uma mensagem de Jesus a respeito da promessa do Pai, de que viria o Consolador. E isso traria para nós poder, nos revestiria de poder. Olha só, como nós estamos buscando as chaves para a nossa cura. Uma das coisas que nós precisamos, que nós já falamos, é fé, né? Falamos de arrependimento, falamos da palavra, falamos da autoridade do nome de Jesus, mas nós precisamos ser revestidos de poder. Nós temos condições de sermos revestidos de poder pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos capacitar para que nós possamos usar desse poder, né, para podermos obter a nossa cura. Olha que interessante, o Senhor sempre dá suporte e nos capacita para que possamos avançar na vida cristã, não é? Olha só que interessante esse texto aqui. Todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Você percebe que o Espírito Santo, quando ele chega, ele vai nos convencer do pecado? Ele vai nos ajudar a caminhar sem pecar? Olha que interessante isso, o Senhor nos capacitando para que nós possamos caminhar na nossa vida cristã sem pecado. Porque eu falei agora no vídeo anterior que o pecado é um dos impedimentos para que eu possa receber a cura. Mas como que eu vou vencer a minha carne, como que eu vou vencer as circunstâncias? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso eu preciso crer no Espírito Santo de Deus. Por isso eu preciso avançar na minha vida cristã e tomar posse das promessas que o Senhor me deu de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos continuar aqui rapidamente. Olha só que texto maravilhoso lá em Atos 19, 2. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Que pergunta! Questionamento para a igreja. Como é que a igreja está andando? As pessoas que têm sido salvas têm recebido o Espírito Santo na hora que creem? Olha que ele está falando disso há 2000 anos atrás, lá em Atos. Veja a importância que Paulo via na necessidade da igreja receber o Espírito Santo depois que as pessoas crescem no Senhor Jesus. Por quê? Porque elas eram revestidas de poder para poder enfrentar muitas situações que nós íamos enfrentar aqui na Terra. Olha mais um texto interessante. Paulo estava preocupado com a atuação do Espírito Santo na igreja e na vida das pessoas, pois é fundamental para o crescimento individual e da igreja como um todo, para que a igreja pudesse crescer. O Espírito Santo capacitava a igreja a crescer, a se fortalecer, a enfrentar os desafios, enfrentar as batalhas. E Paulo, então, ele pergunta, ele fala assim, se haviam recebido e se a igreja já estava recebendo isso. Né? O Espírito Santo, ele é um alvo para todo cristão. Todo cristão deveria ter esse alvo de maneira muito forte,
e premente ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele trabalha no nosso interior, ele nos edifica dia após dia. Ele cria em nós um ambiente, uma percepção de intimidade. Ele nos leva, quando somos batizados no Espírito Santo e oramos em línguas, nós temos um fortalecimento nas nossas vidas, né? É uma experiência que todo cristão deveria ter, não apenas porque Deus ordenou, embora isso seja absolutamente já um motivo para isso, mas porque todo cristão precisa disso para que esteja pronto para receber poder e enfrentar situações espirituais, né? E possamos testemunhar das grandes coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, né? Então toda a igreja, todo o Novo Testamento, se você observar, cada membro foi cheio do Espírito Santo de Deus, né? Todos os indivíduos, os grupos cristãos, eles se encheram com o Espírito Santo de Deus. Os discípulos de Jesus, eles foram enviados ainda na fase em que Jesus estava sobre a terra, e Jesus dava o respaldo para que eles pudessem curar os enfermos, mas todos eles receberam essa promessa que veio do Pai para que eles se enchessem com o Espírito Santo de Deus lá em Atos, depois na festa de Pentecostes. Então eles permaneceram em Jerusalém para receber o poder de Deus, para serem revestidos e poder avançar para a implantação do reino de Deus. Então todo aquele que tem no coração uma disposição para implantar o reino de Deus deveria verdadeiramente receber o batismo do Espírito Santo de Deus, para que pudesse realmente avançar aqui implantando, porque o reino de Deus é obtido, trazido, implantado com esforço. Amém? Então receber o Espírito Santo de Deus é um alvo para todo cristão. E não é apenas um mandamento, mas é uma direção de Deus para nós. Nós precisamos verdadeiramente entender que isso é uma promessa. E nós temos que verdadeiramente buscar isso, né, com perseverança, né? Muitas vezes nós vemos igrejas que não dão valor a essa questão, né? Aí se cria denominações, falar pentecostais, não pentecostais, mas verdadeiramente o Espírito Santo foi dado à igreja. Deveria fazer parte da igreja, né? Infelizmente, muitos consideram o batismo com o Espírito Santo um mero privilégio, em vez de um comando direto. No entanto, é uma ordem, e Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, em que há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso está em Efésios 5,18. Uma vez que este é um comando, deve ser obediente ao comando de Deus, né? Espera-se que aqueles que chegaram à luz da verdade de Deus andem nessa luz. O Espírito Santo de Deus vai nos guiar no meio das trevas, né? Ele vai nos ajudar, vai nos capacitar, né? Então o batismo do Espírito Santo de Deus está claro em Atos 5,32, que aqueles que foram obedientes receberam o Espírito Santo, né? E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Então, faz parte desse contexto de obediência, faz parte desse contexto de implantação de reino, faz parte do contexto de fortificar a igreja, faz parte de um novo tempo na sua vida, aquele que ainda não tem o Espírito Santo de Deus, né? E da mesma maneira, também o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, né? E mais que tudo, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora, ele cria uma linguagem de oração para as nossas necessidades. Ele ora por nós, naquilo que nós mais precisamos, né? Então, buscar o Espírito Santo de Deus é absolutamente vital para aquele que quer realmente participar da implantação do reino aqui na Terra, né? Então, concluindo essa parte, o que nós aprendemos aqui? Precisamos ter uma consciência limpa, que não nos deixe, que não haja condenação nas nossas vidas. É o próprio Espírito Santo que nos traz esse entendimento. Eu não preciso ficar dependendo de outras pessoas para entender se eu estou limpo ou não, se eu estou precisando passar por uma restauração ou não,
né, por um arrependimento, pedindo arrependimento de alguma área da minha vida, né? Entendermos que todo cristão tem como alvo buscar o Espírito, o batismo no Espírito Santo de Deus, né? É algo importantíssimo, um equipamento mesmo, né? É o início para que você atinja os melhores dons. O primeiro, o básico, é o batismo no Espírito Santo de Deus, né? E mais que tudo, né? Para que nós possamos buscar a nossa cura, estamos tratando de cura, o Espírito Santo de Deus é o nosso grande ajudador. Grande ajudador, ele vai nos capacitar a podermos crescer em espírito e em verdade para que possamos tomar posse da nossa cura. Amém? Então eu quero orar com você agora nessa hora, em nome de Jesus. Pai, todo poder seja liberado sobre aquele que crê, sobre aquele que toma posse agora do batismo no Espírito Santo. Se ele já é salvo, se ele já tem Jesus no seu coração, se ele já confessou Jesus com a sua boca e creu no seu coração que o Senhor Jesus é o Senhor, né? Eu quero liberar sobre ele agora o poder do Espírito Santo de Deus, que ele receba onde ele estiver esse poder, para que ele seja revestido de poder, tocado, restaurado, levado a um novo nível em nome de Jesus. Receba aí pela fé em nome de Jesus. Amém.